Davi, ele odiava os deficientes? Se não, como nós vamos entender esse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 8, que diz: Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a atacar o Jebuseu, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. No vídeo de hoje, eu vou te explicar qual é o significado dessas palavras através do contexto. No ponto 2, eu vou te mostrar se a expressão coxos e cego aqui está no literal ou no sentido figurado. E também vou te explicar o que significa a expressão que diz assim, nem cego nem coxo entrará na casa. E qual é a aplicação espiritual para os nossos dias. A primeira coisa que nós temos que observar ao estudar a Bíblia Sagrada é termos o cuidado de não isolarmos versículos do seu contexto. O contexto ele pode ser um contexto próximo ou um contexto distante. Hoje, para o vídeo não ficar longo, eu vou te dar um exemplo de um contexto próximo, que é o do texto que nós estamos dizendo. Se nós pegarmos só o versículo de número 8, parece sim que Davi odiava os deficientes, como cegos e coxos. Só que isso geraria uma contradição, porque o próprio Davi ajudou inúmeros homens dentro de uma caverna de Adulão, o próprio Davi ajudou idosos, o próprio Davi acolheu Mefibosete, que era um personagem da Bíblia Sagrada que ficou coxo de ambos os pés. Então Davi aqui não está falando de um ódio contra pessoas com deficiência física. Aqui se trata de uma linguagem figurada. Só que para entendermos isso, nós temos que olhar o contexto. Se você ver o versículo 6 do capítulo 5, o texto diz: o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Aí observa agora o que os jebuseus vão falar acerca do exército de Davi e do próprio Davi. Os jebuseus disseram a Davi: vocês não entrarão aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-los de entrar. O rei dos jebuseus olha para o exército de Davi: Davi, nós não vamos precisar nem guerrear, os nossos homens nem vai para a batalha. Eu estou aqui interpretando o texto para você. Sabe por quê? Porque os nossos coxos e os nossos cegos dão conta de derrotar o seu exército. Ele está zombando do exército de Israel. Ele está zombando do exército de Davi. Só que o verso de número 7 diz: porém, Davi entrou, tomou a fortaleza de Sião, isso é, a cidade de Davi. Aquela cidade onde o rei estava no seu orgulho, falando, os meus cegos e os meus coxos são capazes de vencer vocês. Foi vencido. E aí o que acontece? Davi vai devolver a zombaria para aquele rei. Nesse texto aqui, nada indica ódio real a pessoas com deficiência. O que está sendo aqui usado é um sarcasmo militar. Davi olha e diz para os seus homens: entre pelo canal subterrâneo e matam a todos os cegos e coxos a quem a alma de Davi odeia. Cegos e coxos aqui não está no sentido literal. Davi não odiava pessoas cegas, pessoas com deficiência. Davi está zombando do exército dos jebuseus agora, dizendo: vai lá e mata, destrua todos esses homens, esses cegos, esses coxos. Agora, Davi devolve a afronta. Você consegue perceber isso? Bom, pastor, eu já entendi que isso foi uma zombaria, um tom de zombaria militar. Mas o que significa então a expressão nem cego nem coxo entrará na casa de Davi? Você tem que entender que isso se tornou um ditado popular entre o povo, mas não uma regra imposta por Davi. Entenda? Diferente. Se tornou um ditado popular do povo: nem cego e nem coxo entrará na casa. Se você estudar toda a Bíblia, não vai haver nenhuma lei feita por Davi que proibisse a nação, um cego, um coxo, um deficiente, de acessar o palácio, o templo. E qual é a aplicação espiritual desse texto para nós nos nossos dias? O coração de Davi
é um coração que mostra o reflexo do coração de Deus. O mesmo homem que respondeu com ironia na guerra, mais tarde mostrou graça e compaixão no período de paz. Pois o texto diz que ele foi buscar Mefibosete em Lodebar, o lugar onde ele estava abandonado, esquecido, e trouxe para comer à sua mesa. Você pode ler isso em 2 Samuel, capítulo 9, verso 7, onde o texto está escrito: não tenha medo, porque usarei de bondade para com você por amor de Jonatas, seu pai, e lhe restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá pão sempre à minha mesa. Davi restaurou o que Mefibosete não podia conquistar por si mesmo. Isto mostra o verdadeiro coração do rei. O mesmo coração que aponta, sabe para quem? Para Cristo. Pois assim como Davi restaurou a Mefibosete, algo que ele não podia conquistar por si mesmo, Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus, algo que por nós mesmos nós seríamos incapazes de conquistar. Assim como Davi, Deus também respondeu à zombaria com graça. O inimigo diz a meu e ao seu respeito: são fracos, são inúteis, são incapazes, mas o Rei dos Reis nos chama para a mesa e nos dá um lugar de honra. 1 Coríntios 1,7 diz: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O episódio, então, de 2 Samuel, capítulo 5, mal interpretado por muitos, na realidade é uma ponte entre duas imagens poderosas acerca de Davi: o guerreiro que responde à zombaria dos inimigos e o rei da graça que levanta os quebrantados. Davi, ele não odiava os fracos, ele os representava. O texto de 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, não mostra preconceito, mas ironia em um período de guerra. A vida de Davi, ao contrário, mostra compaixão, misericórdia e restauração. Ele se torna um tipo de Cristo, o rei que acolheu os coxos, cura os cegos e se assenta com os esquecidos. Lucas 19:10 diz: o filho de Davi veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você observa que inúmeros textos do Antigo Testamento fazem conexões, apontam para Cristo no Novo Testamento. E é isso que eu trato no meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Se você quiser saber mais, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Mas se caso você quiser continuar aqui no canal também, tem esse vídeo aqui onde eu falo sobre como estudar a Bíblia em 2026.